Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, como vocês queiram, nossos caros ouvintes, tá? Se você está nos assistindo agora pela manhã ou pela tarde ou pela noite, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre este domingo, 33º domingo do tempo comum. Nesse 33º domingo do tempo comum, nós fechamos as 34 semanas. Portanto, estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico, não é? Neste próximo domingo, nós celebraremos o Cristo Rei. Encerraremos a liturgia e iniciaremos a liturgia do ano B, com o comércio que no final de cada ano se fecha para balanço, pesando seus lucros e prejuízo. Nós também, como cristãos, devemos fazer um balanço da nossa vida, o que foi bom, o que poderia ter sido melhor, o que foi bom para nós continuarmos a fazer, não é? E é o que propõe a liturgia deste domingo, avaliar o que e como estamos administrando os talentos que Deus nos confiou. Há uns que pensam que não é preciso fazer um balanço porque acham que tudo está bem ou porque tudo se acomodam e deixam as coisas como estão para ver como é que ficam, não é? Outros ainda não agem porque imaginam que tem pouco ou que não tem talentos para administrar. Mero engano, que pensas que dessa maneira todos nós temos algum dom ou algum talento. Se não fosse, não estaríamos aqui neste mundo. Se estamos aqui é porque Deus nos confiou algo a nós que nos gerisse. A uns Ele deu mais e a outros Ele deu menos, E você, o que você recebeu? Qual o dom que você recebeu? Há muitos que se empenham de tal maneira que se duplicam ou triplicam seus talentos, E outros que às vezes só fazem um só talento ou enterram o seu talento, Guardam para si e não desenvolve aquilo que Deus colocou para cada um de nós, colocou para mim, colocou para você, colocou para o padre, colocou para todo mundo, E quem faz isso perde até o que tem, usando uma comparação no mundo financeiro. Quem não investe o seu dinheiro acaba por perdê-lo, não é? Porque dinheiro parado desvaloriza. Assim acontece com os nossos dons também. O dom parado, ele não vai gerar frutos, não vai dar lucros para uma comunidade. Um dom parado, ele não vai contribuir para uma comunidade. O serviço, ele se multiplica. Quem coloca os seus dons a serviço vai multiplicando cada vez mais o seu dom. Quem coloca o exemplo do professor, ele tem o dom de ensinar e ensinar o que sabe ao outro. Multiplica o seu conhecimento. E você? Será que você tem um dom que você pode multiplicar este teu conhecimento? Ou a outras pessoas? Muitos ainda não sabem, às vezes, tocar um violão. E você que é músico, você pode ensinar uma pessoa a tocar um violão. É o dom que Deus te deu. Ou fazer uma leitura. Muitos falam assim, não faço uma leitura porque eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não, mas Deus te deu este dom para que você faça dele o melhor de você, O homem que viaja para o estrangeiro é um Deus. As pessoas que ele chamou para administrar os seus bens são como nós. Tivemos a oportunidade de refletir sobre isso com a ênfase do mês de agosto, no mês vocacional, o mês dedicado e que somos chamados de Deus. Ele nos chama e nos confiou
nossos bens, as coisas materiais ou simbólicas, né, que Ele nos concedeu. Cabe a cada um de nós que façamos a revisão das coisas, porque muitos pensam que não as têm. Mas Jesus deixa claro que nem todos recebem as mesmas coisas, nem as mesmas quantias. Cada um recebe de acordo com as suas capacidades, né? E os que recebem 5, 2 talentos se esforçam e conseguiram dobrar os seus valores, como nós ouvimos no Evangelho. Talentos recebidos. Estes são os que, apesar das dificuldades, não se obstanciam da quantidade recebida de talentos. Colocam-se para todos, partilham e fazem o bem ao próximo. Também não adianta eu ter 10 talentos e não colocar em prática. Se eu tiver 1 talento, 2 talentos ou 5, que eu faça esse talento, que ele se multiplique para com o próximo, colocando-nos para todos, partilhando para administrar os seus talentos. No caso da parábola, quando o Senhor voltou, elogiou os que souberam administrar os seus bens, chamando-os de servos bons e fiéis. A recompensa foi confiar-lhes muito mais, porque terem sido fiéis na administração. E é sempre assim. Quando ali Jesus, ele pegou a confiança naqueles que estavam fazendo seus dons, assim acontece também na nossa comunidade. Se eu sou um diácono que não coloco-me à disposição da comunidade, do Senhor, da vida, como é que eu vou administrar esses talentos? Você de uma pastoral, como que você vai administrar seus talentos se você ainda não se colocou na dedicação total na presença de Deus? Ouvindo essa parábola, né, que Jesus fala para nós, não importa a quantidade, mas sim o que você faz com amor. Jesus mostra aqui o amor que nós devemos ter com os dons e talentos que recebemos, né? E agora, quando Deus vier pedir as contas dos bens que Ele nos confiou, será que vai dizer a nós? O que será que Ele vai dizer? Muito bem, servo bom e fiel? Como foste fiel na administração de tão pouco? Isso é para nós refletirmos. Quando Deus vier pedir as contas para nós, que Ele nos confiou como diácono, como leigo, como catequista, né? Será que Ele vai falar, servo bom e fiel? Como foste a administração que eu lhe confiei? Né? Ou dirá, servo mau e preguiçoso. Será que eu quero ser esse servo mau e preguiçoso? Que às vezes recebo este dom, este talento, mas deixo enterrado, guardo só para mim, né? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira e a segunda leitura deste domingo nos dão importantes ensinamentos. A primeira traz o exemplo da mulher que sabe administrar as coisas da família, do lar, dos seus bens e da casa. Veja aí a valorização da mulher, né? A primeira leitura vem nos falar sobre isto, né? Assim sendo, é classificada como uma mulher forte que vale muito mais do que joias. Veja, uma mulher forte que vale muito mais do que joia. Aí a gente vê hoje, né, no mundo que nós estamos hoje, tantas mulheres ainda sendo espancadas pelo esse machismo, pela essa falta de amor. Mas se você tem a sua esposa, se você tem a sua namorada, se você está morando junto,
é tua mulher. Trate ela como uma mulher forte, uma joia preciosa que você encontrou na sua vida. E é o que fala esta primeira leitura, né? Que ela saber administrar o lar é um dom, é um talento valioso. Esta mulher da primeira leitura é modelo de administradora fiel, porque se empenha ganhando a confiança do esposo e dos filhos. Veja, ela recebeu esse dom. Uma mulher, um casamento, a gente recebe os dons também no matrimônio. E essa mulher recebeu, cuidando bem da casa, cuidando bem do seu esposo, bem dos seus filhos. Ela cuida das necessidades da casa e as conduz com a mão poderosa. Suas obras são louvadas por saber gerir os bens que lhe são confiados. Veja, quando eu não sei gerir um bem que é confiado, isso tudo vai se perder. E essa mulher da primeira leitura, ela conseguiu fazer isso. E a você também que está nos ouvindo, caro irmão, cara irmã, que você possa gerir bem o que Deus lhe confiou também na sua casa, né? Por esta razão, na segunda leitura da carta aos Tessalonicenses, enfatiza a necessidade da vigilância constante. Se não estivermos atentos, perderemos até o pouco que temos. E isto é verdade. Se nós não ficarmos atentos, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida cristã, nós vamos perder o tempo. Porque a minha fé vai se esvaziando se eu não enfatizar a necessidade da vigilância. E como que eu posso fazer essa vigilância? É estando em oração, é participando de uma comunidade, é participando da missa. Assim eu vou estar em constante vigilância. É hora, meus irmãos e minhas irmãs, de fazermos um balanço e assumir, de gerir o melhor os dons e os talentos que Deus nos deu. Se não fizermos isso, correremos o risco de perder até o pouco que temos, pois uma semente que não é semeada é uma só semente, mas se for semeada, ela vai se multiplicará em muitas e muitas outras sementes. Isso acontece com os nossos talentos, meus irmãos e minhas irmãs. Quando partilhamos, eles se multiplicam. Quando a gente não partilha, nós não temos a multiplicação. Então, que neste domingo nós possamos, através das leituras, iniciarmos este ano, fazendo uma retrospectiva da minha caminhada cristã. E ao iniciarmos este ano B, né, com a festa de Cristo Rei, que nós possamos gerir os dons e os talentos que Deus nos deu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço a todos e a todas.